Que bênção podermos adorar e bendizer ao Senhor. E com cânticos, com louvores tão especiais, com a mensagem tão relacionada com aquilo que estaremos compartilhando nesta noite. Nós adoramos cantando e afirmando: o Senhor é elevado entre os louvores de um povo, ou seja, o Senhor é elevado, o Senhor é exaltado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, e o propósito é para que o mundo venha te adorar, Senhor. Nós declaramos também: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E então alguns termos vieram à tona, termos do hebraico. O Senhor é o Deus, é o Senhor Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus Shalom, o Senhor é a minha paz. Rafá é o Deus que cura toda dor. E nós afirmamos naquele cântico que no controle está o meu Deus e Ele tudo governa. Nós dissemos: és Tu a única razão. É a única razão da nossa vida, é o Senhor. E nós terminamos cantando: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, quebranta-me conforme a Tua palavra. Transforma-me, enche-me, usa-me. Que seja esta a nossa oração, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Jeremias podia ter dito isso, podia ter cantado isso do mais profundo do seu ser. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29. Eu lerei dos versículos de 1 a 7 para relembrarmos o que pregamos domingo passado. E hoje estarei então pregando, terminando esta parte deste texto, do versículo 8 até o versículo 14. Jeremias capítulo 29, dos versículos de 1 a 14. Vou colocar o copo bem à frente para evitar que ele pule aqui do púlpito, como ele decidiu pular domingo passado. Criaram meme, fizeram um bocado de coisa aí, e a gente brinca um pouquinho com aquela cena, né? Jeremias 29 nos diz a palavra de Deus a partir do versículo 1. Nos diz Jeremias: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia então a carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu chamo a sua atenção agora desses versículos de 8 a 14, texto no qual nós queremos basear a nossa mensagem de hoje. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai, nós estamos aqui neste templo, neste lugar reservado, consagrado para o louvor da tua glória. Nós te bendizemos, ó Deus, por tua palavra. Nós te adoramos pelo Deus tão maravilhoso que tu és. Diante, ó Deus, da nossa finitude, da nossa insignificância diante de tudo que o Senhor criou, nós nos maravilhamos com a tua graça em alcançar as nossas vidas. Nós nos maravilhamos com a tua misericórdia, preservando as nossas vidas em meio a toda esta pandemia, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, pelo Deus que tu és. Te rendemos louvores. E clamamos, ó Deus, mais uma vez, por tua graça e misericórdia, que o Senhor se digne de aplicar a sua palavra aos nossos corações, de falar aos nossos corações, de aquietar, Senhor, os nossos corações frente aos desafios, frente aos temores, às nossas fraquezas, limitações, a perturbações, inquietações de qualquer coração, Senhor. Que possamos estar rendidos aos teus pés. Possamos meditar ao longo de toda a semana e de toda a nossa vida na tua palavra, Senhor, e nela encontrarmos alento e força para prosseguirmos. Nós te oramos porque dependemos de ti, Senhor, e só temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. E queremos, ó Deus, aprender a vivermos neste novo normal, conforme, Senhor, Jeremias também aprendeu a viver naquele que foi o novo normal do povo de Israel. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, o Senhor da igreja, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. É bem certo que nós não vivemos num contexto tão difícil como viveu o profeta Jeremias. Muito embora não termos como comparar com total integridade estes contextos, isso não ameniza o contexto no qual nós estamos vivendo. A pandemia do Covid-19 já chega no nosso país a consumir e a ceifar algo perto de 315 mil vidas. A falta de vagas, de leitos em UTIs, em muitos hospitais. E graças a Deus também pelos mais de 10 milhões de recuperados no nosso país. Temos muito a agradecer a Deus por tantas vidas que estiveram de frente e principalmente aqueles que estiveram trabalhando nos hospitais e continuam arduamente trabalhando para salvar vidas. Um sistema de saúde penando, profissionais de saúde em crise, choro, dor, angústia, apelo à população. Enquanto isso, até então, que temos visto tanta briga política, tanto aproveitamento da crise, tanta corrupção, num país em que as pessoas não têm o menor pudor e descaramento de se aproveitar de vidas inocentes e tirar, às vezes, o pouco que elas têm. A busca por culpados. E parte da população pessimamente mal educada quanto à prevenção, quanto ao uso do álcool em gel, quanto ao uso de máscara, como nós precisamos. Um distanciamento social que para muitos parece piada. São festinhas e mais festinhas clandestinas que a mídia, então,
busca denunciar e mostrar. São meios de transportes superlotados, são pancadões e mais pancadões em favelas e comunidades do Rio de Janeiro que são denunciadas para mostrar como parte do nosso povo brasileiro está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Parece que a filosofia é do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De filósofos gregos, como chegou a citar Paulo. Mas eu quero convidar você a voltar ao texto que nós lemos. Quem escreveu este texto foi o profeta Jeremias, um profeta levantado por Deus. Ele teve um longo ministério ali em Judá e para todo o povo de Israel. Um ministério de mais de 40 anos. No meio de um povo idólatra, o povo de Israel havia se afastado do Senhor e o povo de Israel estava buscando os Baalins, ou seja, a multiplicidade do Deus Baal. Um legalismo ritualístico do povo. O povo estava achando que por cumprir os rituais, os sacrifícios estabelecidos pela lei, o povo estaria livre. E o povo então vivia superficialmente sua fé, a fé em Deus, buscando cumprir apenas da boca para fora, mas não de coração os rituais, e achando que isto os livraria dos exércitos inimigos. O povo se afastava de Deus, os reis se afastavam, os sacerdotes, os profetas, e o resultado foi que o exército de Nabucodonosor se moveu, e isto com a mão de Deus. Deus permitiu e Deus usou as intenções de Nabucodonosor de formar um grande império. E então ele se move na direção de Israel, derrota os exércitos de Judá. E derrotados, então, esses israelitas, estes judeus, são levados para o exílio em duas levas. No ano de 597 a.C., ou seja, há pouco mais de 2.600 anos. E uma segunda leva em 587 a.C. É justamente entre uma leva e outra, de 597 no meio até 587 a.C., ou seja, no ano de 594, que Jeremias escreve esta carta. 3 anos depois que a primeira leva tinha sido levada, tinha sido carregada de exilados. Por quê? Porque estes que estavam na Babilônia estavam sendo enganados pelos falsos profetas. Os falsos profetas, como a palavra de Deus nos diz aqui nos versículos de 8 a 10, os falsos profetas começaram a dizer que o exército da Babilônia sofreria um grande colapso. O exército seria derrotado por alguma ação miraculosa de Deus ali. E que o povo, rapidamente, o povo voltaria para Jerusalém. O povo da primeira leva, logo voltaria para Jerusalém. Veja o que está nos versículos de 8 a 10, de Jeremias 29, de 8 a 10. Veja como Jeremias traz a palavra de Deus, dizendo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Até há uma ideia de que quando eles chegaram lá na Babilônia, se juntaram ao povo de Israel, não só falsos profetas que poderiam já estar no meio de Israel, mas também é possível que tenham se juntado adivinhos, sonhadores, ou mesmo que naquela leva já tivesse no meio deles falsos profetas, sonhadores e adivinhos, ou seja, tudo aquilo que Deus havia proibido, porque o povo estava se distanciando do Senhor. E diz mais Jeremias: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E diz mais Jeremias no versículo 10: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Agora vem o terror para o povo de Israel. Agora vem o terror para o povo de Judá, para os judeus. Jeremias estava trazendo a palavra de Deus, estava dizendo: não vai acabar agora.
E eu tenho uma notícia dura para vocês. Enquanto os falsos profetas estão dizendo que vai acabar, que já tem a solução, que o exército de Nabucodonosor da Babilônia vai colapsar, vai acabar tudo isso e vocês rapidamente estarão voltando para Jerusalém, Deus está me mandando dizer, e então ele escreve a carta dizendo, o Senhor Deus é quem está dizendo. Vai ter que se cumprir 70 anos. 70 anos, nada menos do que isso. Não é difícil imaginar, irmãos, que no evangelicalismo brasileiro, nós tenhamos vivido no meio desta pandemia com falsos profetas brasileiros. Dizendo que esta pandemia não seria nada. Falsos profetas, e eu não estou me referindo a autoridades políticas, eu estou falando de líderes religiosos. Proclamando que seria, a exemplo de outros líderes, uma pequena gripe, uma coisa passageira, e que isso seria rapidamente vencido. Pior, depois que as coisas foram se complicando, líderes que proclamaram que isso não atingiria a igreja, que aqueles que são verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo não seriam atingidos, e o que nós temos visto com muita dor no coração é a morte não só de membros que são plenamente e totalmente valorosos diante do Senhor, porque Deus é quem nos concede valor. Mas nós vemos líderes, diáconos, presbíteros, nós vemos pastores, cujas vidas foram tiradas no meio desta pandemia. Falsos profetas, nos quais nós não podemos e não devemos jamais confiar. Domingo passado, nós procuramos, e está disponível para você no site da igreja, nós procuramos olhar para este texto de Jeremias 29, pregando os versículos de 1 a 7, nós falamos como viver o novo normal, e dos versículos de 5 a 7, nós aprendemos que nós precisamos viver esse novo normal, abençoando a família e abençoando a cidade. Ou seja, a lição que Deus estava nos dando através de Jeremias 29, de 1 a 7, era: procurem, busquem viver da forma mais normalmente possível. Busquem viver o mais normalmente possível, por mais difícil que seja. E não é fácil para ninguém. E nós então dissemos, olhe, busque então viver esse novo normal, abençoando sua família nessa semana. Busque viver esse novo normal, abençoando a cidade. E eu pergunto, o que foi que você fez? O que foi que nós fizemos? O que pode ter feito diferença na vida de pessoas no meio desse caos? Eu mesmo cheguei em casa no domingo e quando eu fui ver o Zap, já tinha uma mensagem para mim. Já tinha uma mensagem da minha sogra e ela colocou lá: você já disse hoje a Solange que a ama? E eu fui lá dar um abraço em Solange, dizer que a amava. Fui responder à minha sogra. Porque nós vivemos nesse tumulto e nessa agitação toda, e nós podemos estar esquecendo de quem está ao nosso lado. Falar o quanto essas pessoas são valiosas diante de Deus, o quanto nós somos gratos a Deus por essas pessoas. Isso é colocar e buscar viver a mensagem de Deus em prática. Colocar em prática a mensagem de Deus. Diante das dificuldades, dúvidas se levantaram para aquele povo que havia sido levado e que agora estava ouvindo a verdadeira profecia de Deus, que aquilo não passaria logo e que o povo precisaria ficar 70 anos na Babilônia. Eu fico a imaginar este povo que já estava distante de Deus, agora sendo impactado por essa palavra. Eu conversava com o presbítero Alcione, e ele falando que no momento da confissão iria ler o texto que falava de 70 anos. Ele olhou para mim e disse: pastor, como é que eu vou falar? 70 anos, o pessoal vai entender que nós estamos dizendo que a pandemia vai durar 70 anos. Eu compartilhava com eles, olha, ninguém imagina nem que nós queiramos nem 70, não, e 7 anos. Não, nós não queremos 7 anos, nós não queremos nem mais 7 meses. Mas dúvidas começaram a se levantar no coração do povo, e que podem também querer.
a fé, o nosso coração diante de Deus, e pode se levantar, querer se levantar hoje nos nossos dias. Que dúvidas? Como manter comunhão com Deus numa terra estranha, ou seja, para nós, nessa condição tão estranha de tanta adversidade? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus é confiável? Será que as suas promessas, as promessas de Deus, se cumpririam de fato? Estas eram dúvidas que estavam passando no coração do povo que tinha sido exilado. E eu quero voltar a este tema. Como viver o novo normal? Se a primeira lição foi viver abençoando a família e abençoando a cidade, ou seja, se a primeira lição foi busquem viver o mais normalmente possível, dos versículos de 1 a 7. A segunda grande lição de como viver este novo normal que Jeremias nos traz é: esperem submissamente a libertação de Deus. Jeremias estava dizendo, e eu quero abordar isso em 3 pontos. Jeremias estava dizendo: olha, vocês precisam se submeter à vontade de Deus e creiam na libertação dele. Deus vai agir, e no seu tempo, e ele já está agindo, e no seu tempo, no tempo dele, não nosso, ele vai nos libertar deste exílio. O novo normal para o povo de Israel era a Babilônia. Eram 70 anos, este seria o novo normal. O novo normal para mim e para você hoje, quem sabe seja de fato esta pandemia. Este está sendo o novo normal para toda a humanidade. Como viver este novo normal? Jeremias estava nos chamando e nos chama aqui a esperarmos submissamente a libertação de Deus. Nós temos um grande Deus e nós cantamos sobre isto. Um grande Deus por nós, único e verdadeiro. E é nele que nós precisamos confiar. E esta era a mensagem de Jeremias para o povo que estava exilado e para o povo que alguns anos depois seria levado. Como viver o novo normal? Em primeiro lugar, nós precisamos viver este novo normal. Você precisa viver, eu preciso viver confiante na ação de Deus. Veja o que está aí no versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que acontecia e estava acontecendo para o povo de Israel não era sem lógica. Poderia ser sem lógica para o povo, mas para Deus não. Há sempre uma lógica divina por trás de todas as coisas que acontecem. Porque Deus tem um plano e o seu plano está acontecendo e está se efetivando. Nabucodonosor poderia pensar que estaria vencendo o Deus de Israel. Não, ele estava sendo usado como agente para os propósitos divinos para o seu povo. Há uma lógica divina por trás de tudo, por mais que eu e você não compreendamos. Deus está agindo no tempo, e foi isso que Jeremias proclamou. Ele disse, olha, Jeremias estava trazendo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Observe aí os verbos. Deus diz, eu atentarei, eu cumprirei, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus estava dizendo, eu vou atentar para vocês, eu vou olhar com bom olhar, com bons olhos para vocês, eu vou cumprir a minha boa palavra, eu tenho uma boa palavra para vocês, eu trarei vocês, eu tirarei vocês deste exílio e vou trazer vocês de volta para este lugar do qual eu levei vocês para a Babilônia. É o Deus que está agindo. No versículo 11, Deus ainda nesta ótica de que nós precisamos viver confiantes na ação de Deus. No versículo 11, Deus então diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
o fim que desejais. Quando Deus diz isso através de Jeremias, este eu é enfático. Quando Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Deus está dizendo, eu, somente eu, certamente eu sei. Deus está procurando tranquilizar o povo e dizer, eu sei o que vocês estão passando. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. E os pensamentos que eu tenho para com o meu povo não são pensamentos de destruir o meu povo. São pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Mesmo de um povo que havia se afastado dele, porque sendo povo dele, Deus quer trazer esse povo de volta ao seu coração, a atentar para a boa vontade de Deus para com este povo. E quando a Bíblia diz pensamentos de paz, quando Deus diz isto, Ele está dizendo, eu estou querendo trazer para vocês uma bênção total. Meus pensamentos não são de bênçãos parciais, não, é uma bênção total. Eu quero abençoar integralmente, totalmente vocês. É mais do que eu já me propus a abençoar materialmente quando eu disse a vocês, edifiquem casas, plantem pomares, casem-se, tenham filhos, deem os seus filhos, tenham filhos de filhos. Ou seja, é mais do que toda essa bênção humana e material. Deus está comprometido com o seu povo. Pelos pactos que Ele fez, pelas alianças que Ele fez, pelo nome dEle, para a glória dEle, o que nos traz felicidade. E era isso que Deus estava lembrando. E Deus disse mais, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, essa expressão, para vos dar o fim que desejais, Deus estava dizendo lá no hebraico, a ideia é para trazer sobre vocês, para dar a vocês um futuro esperançoso, um futuro glorioso. Deus estava dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro esperançoso. Porque a gente olha e diz assim, para vos dar o fim que desejais. Que fim que desejais? O que é isso? O que é que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, eu tenho no meu plano um futuro promissor, glorioso para o meu povo. Nós precisamos viver confiantes no Senhor. Viver este novo normal, confiantes na ação de Deus. Tudo isso era um chamado para confiar no Senhor Deus. Deus estava chamando o seu povo a confiar nele. E eu quero chamar a sua atenção neste momento. Porque quando a Bíblia diz que era um chamado para confiar no Senhor, perceba bem, era confiar no Senhor Deus. E neste momento o povo estava exilado, estava recebendo a carta e o povo estava numa terra estranha. Talvez você não imagine o que a palavra queira dizer. Deus estava dizendo, eu quero que vocês confiem em mim. Vocês estão sem o templo. As famílias estão aí de casa em casa. E eu quero repetir e dizer, não é perseguição religiosa ao cristianismo, não. Existem outras religiões que estão proibidas também e que não devem estar no templo. A partir do próximo domingo, nós teremos já alguma liberalidade. Mas veja bem, o povo de Israel estava sem o templo. Deus estava dizendo, confie em mim, não no templo. O povo de Israel estava sem poder cumprir os seus rituais, os seus sacrifícios. Deus estava dizendo, confie em mim, fui eu que estabeleci os sacrifícios. Então a confiança, o coração de vocês tem que estar em mim, não nos sacrifícios que eu estabeleci para vocês. Eles tinham sido levados para uma outra terra, uma outra região idólatra. Deus estava dizendo, confie em mim, não na cidade santa de Jerusalém. Ou seja, Deus estava dizendo, eu tenho que ser o foco, não o templo. Eu tenho que ser o foco, não os rituais, não os sacrifícios, não as programações, não o ativismo, não o oba-oba. Por mais que as coisas sejam boas, Deus estava chamando o povo a colocar o coração nele.
para que aí sim o templo fizesse sentido, para que aí sim os sacrifícios prestados no templo fizessem sentido, para que aí sim os rituais fizessem sentido, as programações, os trabalhos, tudo que nós fazemos. Percebe como o povo havia se afastado de Deus e Deus agora estava chamando o povo e usando o exílio para ensinar, ainda que duramente, para o povo o que de fato era essencial, para focar em Deus como essencial. Sabe por que a igreja não é essencial para políticos, para governantes, para juristas, e quero dizer para alguns políticos, para alguns governantes, para alguns juristas? Sabe por que a igreja não é essencial? É simples, ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ser doutor, ninguém precisa ser filósofo. É porque para eles, para alguns deles, Deus não é essencial. Mas como igreja, nós também precisamos proclamar e dizer: essenciais não somos nós, essencial não é o templo, essencial é Deus. Esta é a mensagem que a igreja tem que levar. Estar no templo, adorar, sacrificar, seja o que for, tudo isso precisa ser decorrência de que Deus é essencial nas nossas vidas, que a sua palavra é essencial, porque o mundo não entende assim. E pior, pasmem, muitos evangélicos não entendem assim. Não entendem que Deus é essencial. E continuam com a adoração ao templo, continuam com a adoração aos sacrifícios e rituais, continuam com a adoração a lugares santos, a cidades santas e por aí vai. Lembre-se disso. Como viver o novo normal? Em primeiro lugar, Deus nos chama para que eu e você possamos viver confiante na ação de Deus. Confie que Deus está agindo. Ele agiu no passado, Ele tem agido no presente e Ele continuará agindo no futuro. Em primeiro lugar, então, viva confiante na ação de Deus. Como viver o novo normal? Em segundo lugar, nós precisamos viver buscando intensamente a Deus. Nós precisamos viver buscando intensamente a Deus. No versículo 12, se você observar direitinho o que nos diz a palavra, olha como Deus coloca. É Deus que está falando através de Jeremias. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Foi aquilo que nós cantamos dizendo: quebranta-me, Senhor, quebranta o meu coração. O povo, no exílio, o povo seria quebrantado para um relacionamento correto com Deus. Mas sabe que um texto foi escrito antes, 800 anos aproximadamente, antes dessa carta de Jeremias, e é algo extraordinário. Se você abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. A palavra de Deus nos diz, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 25 até o versículo 31. Eu chamo sua atenção para os versículos 30 e 31. Deuteronômio 4, de 25 a 31. Lembre-se, buscar-me-eis, então orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deuteronômio 4, de 25 a 31, Moisés está orientando o povo antes do povo entrar na terra de Canaã. E então Deus diz através de Moisés, olha bem, Deuteronômio 4, de 25 a 31. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar ira, observe o que Moisés diz: hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos. Foi o que aconteceu lá na Babilônia.
e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá, observe bem, servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Eram as divindades babilônicas e outras em outros exílios. De lá, observe agora o versículo 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. E os versículos 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Que coisa tremenda! Moisés estava quase 800 anos aproximadamente antes de Jeremias escrever esta carta e já estava alertando o povo. Se vocês não me cultuarem corretamente, se vocês se curvarem diante de imagens, se vocês então alterarem tudo que eu estou orientando e dizendo que vocês precisam fazer, se vocês não me servirem fielmente, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão ser levados para outras nações, para outras terras, vocês vão sofrer. A minha mão vai pesar sobre vocês. Moisés profetizou que antes do povo entrar na terra prometida, Deus já estava orientando como o povo deveria viver e que o povo não deveria se afastar do Senhor. Mesmo assim, o povo sofreu com um coração duro. Antes desse exílio da Babilônia, o povo sofreu no ano 722 a.C. Ou seja, 120 anos antes deste exílio da Babilônia, o povo sofreu com a invasão dos samaritanos. Samaria. O povo sofreu, então, agora, com o texto que nós lemos da Babilônia, o exílio babilônico. O povo veio a isso 597 a.C., 600 anos antes de Cristo. O povo sofreu também com o Império Romano, com Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, deixou o templo em ruínas e sacrificou sobre o altar porcos, profanando o templo do Senhor e o altar de sacrifícios do templo, no ano 70 depois de Cristo. Quem permitiu, quem moveu, quem fez tudo isso, quem usou como agentes segundo os propósitos eternos dele, foi Deus. Nada foge ao seu plano. E quando o Império Romano pensava que estava vencendo o Deus dos cristãos, ele estava sendo instrumento nas mãos do Deus eterno. Mas Deus não abandona o seu povo. Foi como Moisés disse: o Senhor Deus não te desamparará. Não, Deus não iria fazer isso. Deus é o Deus cheio de misericórdia, que faz misericórdia até 1000 gerações. É o Deus de compaixão. E essas misericórdias são até 1000 gerações. É uma expressão de que Deus está dizendo: a minha misericórdia, ela não tem fim. Ela se renova manhã após manhã. Por isso que o chamado de Deus é como Jeremias diz aqui, a palavra do Senhor no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi isso que Moisés disse lá em Deuteronômio, capítulo 4. Buscar aqui no hebraico, o sentido é tentar se comunicar com Deus. É procurar conhecer a vontade de Deus. E Deus está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é impressionante porque toda essa dedicação, todo esse nosso coração, toda essa nossa disposição, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá as condições para buscarmos a Ele. É Deus que nos dá as orientações de como nós devemos buscar a Ele. É Deus que nos dá as provisões, as forças, o que nós precisamos para buscar a Ele. É Deus que nos dá os meios para buscar a Ele. Por isso que Ele espera de mim e de você que nós tenhamos um coração sinceramente arrependidos. Um coração arrependido. Se você voltar em Jeremias capítulo 24,
versículo 7, é isso que o profeta vai dizer ao povo. Jeremias 24, 7. Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Com que coração? Com o coração que Deus deu. Que foi Deus que disse: dar-lhes-ei, darei a eles coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. É Deus que nos dá esse coração quebrantado, é Deus que nos quebranta, é Deus que move o nosso coração. Assim como ele também diz, o profeta diz, Jeremias, capítulo 32, num texto maravilhoso, Jeremias 32, nos versículos de 38 a 42. Jeremias 32, versículos 38 a 42. Este foi o texto, uma parte desse texto, foi o texto que eu e Solange escolhemos para o nosso casamento. As pessoas não escolhem textos aí para colocar no convite. Nós escolhemos este versículo 39. Mas se você ler Jeremias 32, de 38 a 42, Deus diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Eles eram merecedores, sim, de todo castigo, de toda a ira justa, santa, pura de Deus, sim, porque eles desobedeceram ao Senhor, eles se afastaram do Senhor. Eles prevaricaram, ou seja, eles perseveraram em se afastar e pecar contra o Senhor. Mas Deus está dizendo: eu não desisti de vocês. Eu vou dar a vocês um coração quebrantado, transformado, mudado. Eu vou agir na vida de vocês. E é com esse coração que eu vou dar a vocês, que vocês vão se voltar para mim. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. É confiar no Senhor. É o Deus que nos dá os meios e toda a provisão, dados por Deus, para que nós creiamos no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. E Deus provê os meios. Quando Ele nos dá o seu Espírito, quando o seu Espírito opera nas nossas vidas, converte o nosso coração, muda os nossos valores, vai transformando a nossa vida. Ele nos dá a sua palavra inspirada. Deus não tem muitas palavras inspiradas, Deus tem uma única palavra e é a Bíblia, para que nós aprendamos a sua vontade. Deus nos dá a igreja, no templo e de casa em casa, como corpo e família, para que possamos viver segundo a família de Deus, salva por Deus, por sua graça e misericórdia. Deus nos dá a fé no Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz isto. Paulo diz que a fé é dom de Deus. Sim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos concede a fé para que nós possamos crer nele. Crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você percebe como nós precisamos, por conta de tudo que Deus nos dá, nós precisamos buscar ao Senhor intensamente. Como nós precisamos. Busque mais a Deus na sua devocional pessoal, no seu momento de intimidade com Deus. Busque mais a Deus como casal, como família. Orem juntos, intensamente, leiam a Bíblia, conversem sobre os valores de Deus. Busque mais a Deus nos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos. Quem sabe você se afastou no meio dessa pandemia, você foi achando que era melhor esperar o tempo de estar todo mundo presencial. E em muitos casos não chegou esse tempo. E você foi desprezando a oportunidade que Deus nos dá de estarmos, ainda que virtualmente, mas podendo falar um com o outro.
a tecnologia que Deus nos provê. Então busque a Deus através dos grupos de oração nos lares, através dos pequenos grupos. Eu com Solange participamos de um pequeno grupo de casais. Nós oramos e como pastor a gente sente a dor e a gente também é reabastecido por Deus através da ação do Espírito Santo pelos casais, pela palavra de encorajamento, pela palavra do Senhor, pelos testemunhos que ouvimos, somos fortalecidos. Busque mais a Deus nos cultos, quando for permitido, quando pudermos estar, mas não só quando, hoje. Não perca nenhum culto, acompanhe, caminhe com a sua igreja. Ainda que online, saia das discussões. Eu não quero perder o meu tempo em zaps e zaps, 300, 500 mensagens, discutindo um monte de coisa. Eu quero cultuar. Eu quero louvar e buscar a Deus. Eu quero dizer, Senhor, muito obrigado que a tua igreja apostólica não teve isso. Você topa a gente ir adorar a Deus lá no cemitério de Santa Amaro de madrugada? A igreja foi uma igreja apostólica conhecida como a igreja das catacumbas. Nós temos, então, as tecnologias ao nosso dispor. Então, nós temos que usar todos os meios e clamarmos e buscarmos a Deus, estarmos em unidade, adorando ao Senhor, ensinando a igreja que ainda que diante de uma tela, momentaneamente, isso não é para sempre. Nós precisamos ter reverência e respeito e ouvir a palavra de Deus. E precisamos buscar ao Senhor e clamar que Ele fortaleça os nossos corações. Não é fácil olhar para o templo e ver o templo desse jeito. Contado aqui a dedo, nós não temos nem 15 pessoas. E não saber qual a sua reação, não poder visualizar você, não saber a fundo o que está acontecendo, não poder abraçar, não poder estar junto a você como igreja, fisicamente. Mas nós cremos que esse tempo vai passar. E enquanto não passar, nós precisamos aprender a viver o novo normal. E este viver o novo normal implica em viver buscando intensamente a Deus, confiante na ação de Deus e buscando intensamente a Deus. Nos Estados Unidos, na Guerra Civil, sobre este buscar intensamente a Deus, na noite em que o norte dos Estados Unidos decidiu entrar em guerra contra o sul da própria nação. Norte contra o sul. Quando o norte dos Estados Unidos decidiu entrar em guerra contra o sul, um general ergueu um brinde a todos os presentes e disse, com aquele brinde, possa Deus estar conosco. Possa Deus estar conosco. Aquele general foi corrigido por ninguém menos do que o presidente Abraham Lincoln. Daquele jeito dele, simples, mas profundo, Abraham Lincoln retrucou: possamos nós estar com Deus. Nós é que precisamos buscar a Deus. Nós é que temos que nos render a Deus. Nós é que temos que buscar intensamente a Deus. Possamos nós estar com Deus. Possamos nós estar com Deus. Como viver o novo normal? Confiante, em primeiro lugar, na ação de Deus, buscando intensamente a Deus, mas a palavra de Deus ainda nos diz algo extraordinário e maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos viver esperançoso no futuro com Deus. Não só confiante na ação de Deus, não só buscando intensamente a Deus, mas também esperançoso no futuro com Deus. Esperançoso aqui me permita dizer do verbo que existe no português, do verbo esperançar, que é ir atrás, que é buscar, que é não desistir. De onde vem então a nossa palavra esperança? Não é esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança. Esperança do verbo esperar é espera.
É alguém que cruza os braços e diz: eu vou esperar o emprego chegar. É alguém que cruza os braços e diz: eu vou esperar a comida chegar pronta. Eu vou esperar as pessoas se entenderem. Eu vou esperar os amigos me procurarem. Isso não é esperança. Isso é espera. Deus não nos chama a sermos passivos. O próprio texto, a carta que Jeremias escreveu por ordem do Senhor, Deus deu ordem ao povo, que o povo precisava viver, continuar vivendo o mais normalmente possível. Precisava edificar, precisava plantar pomares, o povo precisava casar, ter filhos, netos, genros, noras, e o povo precisava confiar e ter esperança na bênção de Deus. É um povo que está agindo debaixo da bênção e da direção de Deus. Por isso, então, o versículo 13 nos ensina isto. Quando olhamos para Jeremias 29, 13, a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então Deus diz: quando vocês me buscarem, eu serei achado de vocês. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. A busca de Deus precede, ela precisa vir antes do retorno, da bênção de Deus. Precisamos buscar ao Senhor, porque Ele é Deus de compaixão, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus que nos abençoa. Nós precisamos buscar, Ele é Deus que nos ama. A busca precede e precederia o retorno do povo a Jerusalém. O povo precisava buscar o Senhor, e Deus estava dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando vocês me buscarem, então diz Deus, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando Deus diz isso, farei mudar a vossa sorte, Deus estava dizendo: eu vou mudar as circunstâncias, eu vou tirar, literalmente no hebraico a ideia é essa, eu vou tirar vocês do cativeiro. Não é só simplesmente dizer: olha, eu vou mudar o que está acontecendo aí, mas vocês vão morrer aí nessa terra. Não, Deus está dizendo: eu vou tirar vocês. Esse era o sentido literal do texto. Eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou tirar vocês desse cativeiro. Mudarei as circunstâncias, eu vou congregar vocês de todas as nações para onde eu levei vocês, e eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Este é o futuro esperançoso que está lá no final do versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, para dar o futuro esperançoso. Este era o futuro. Eu vou trazer vocês do exílio. Eu vou tirar vocês dessa situação. Eu vou abençoar vocês. Todos nós queremos um futuro esperançoso. Todos nós queremos um futuro glorioso. E às vezes nós só entendemos que o futuro é esperançoso, que o futuro é glorioso, que o futuro é vencedor, se nós continuarmos vivos, com saúde e ilesos. Cabe aqui muito bem o texto do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós só entendemos, repito, muitas vezes, o futuro esperançoso e glorioso, se nós continuarmos vivos, com saúde e ilesos. Quantos servos de Deus partiram para a glória no meio desta pandemia? Eles não foram derrotados pela pandemia. Eles não foram levados pela pandemia. Eles foram levados pelo Senhor. É dele o poder de nos dar a vida e tirar a vida. Eles foram promovidos à glória. Eles deixaram essa terra de sofrimento. E eles estão no futuro maior de todos, esperançoso no Senhor. A esperança agora se concretizou nos braços do Pai. Eles não precisarão tirar as suas vidas como muitos tiraram.
E ora a Deus que você não faça isso. Quantos e quantos pastores tiraram a vida do ano passado para este ano? Há relatos, há cartas profundamente arrasadoras e tristes. Eu recebi uma recentemente agora, num zap de pastores, muito triste, muito triste. A nossa vitória é a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. E ainda que nós partamos no meio desta pandemia, não esqueça isso. Não esqueça as palavras do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Senhor, se tu me queres vivo, é vivo para testemunhar o teu nome. É vivo para falar no prédio onde eu moro. É vivo para falar para os meus vizinhos. É vivo para falar para os meus amigos. É vivo para proclamar o teu evangelho àqueles a quem eu peço algum serviço. São oportunidades que eu tenho de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É aproveitar isto. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é isso que Paulo diz no versículo 23 de Filipenses 1, 23. Se eu vou ficar aqui é para produzir fruto, é porque a igreja, eu vou abençoar a vida da igreja. E se eu partir, é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Isto é ter, de fato, esperança no futuro com Deus. Muito diferente de uma situação contada de um padre que estava com um coroinha num voo internacional e começou a haver uns problemas com o avião, e o avião começou a cair, e o piloto começou a falar numa outra língua, orientando os passageiros, aeromoças e tudo, e o padre, que não entendia a língua, perguntou ao coroinha: o que foi que o piloto falou? E então o coroinha olhou para ele e disse: padre, o avião está caindo. Acabou o combustível, nós vamos morrer, nós vamos para a glória, para a eternidade. E o padre olhou e disse: meu filho, não diga uma desgraça dessa. É assim que muitos cristãos estão vivendo, é encarar a eternidade como uma desgraça. Não, é o nosso futuro maior, mais esperançoso e glorioso. Se for para ficar, Senhor, preserve as nossas vidas para proclamar o teu reino, para ser instrumento do Senhor no meio da igreja, para ser bênção no meio da igreja e junto com a tua igreja proclamar o teu reino. E se não for, Senhor, que possamos ser recebidos pelo Senhor na glória. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos viver este novo normal? Nós precisamos viver este novo normal, cada um, confiante na ação de Deus, buscando intensamente a Deus, esperançoso no futuro com Deus. Eu acredito que você tenha visto nesses dias um trabalhador, um gari, um homem que veio do interior para ganhar a vida na capital. E talvez você tenha visto, acredito que muitos, se não todos, viram a reportagem. Um homem de 58 anos. E no horário do seu almoço, ele pegou o seu instrumento de trabalho, foi até a areia da praia ali de Boa Viagem. E naquele pouco tempo que ele teve, só deu para escrever Jesus. E ele voltou outro dia. Ele não sabia que tinha sido filmado. A filmagem chegou às emissoras e ele voltou outro dia, agora sabendo que estava sendo filmado, para terminar a sua mensagem. Ele terminou de escrever colocando: Jesus, venha nos socorrer. Jesus, venha nos socorrer. Eu quis ver a reportagem e ver cada uma das suas palavras. E me chamou a atenção na hora que ele disse, depois que ele fala de todo o seu sentimento em relação a tudo que estava vivendo e vendo outras pessoas viverem, ele disse: porque somente Ele é quem pode nos socorrer neste momento tão difícil. Porque somente Ele é quem pode nos socorrer neste
momento tão difícil. Jesus, venha nos socorrer. Que confiança de um homem tão simples, que confiança posta, que fé posta de fato no único que é o Senhor da vida, no único que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. E todo que vive e crê em mim, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor da vida. Por isso você precisa crer no Senhor Jesus. Por isso você precisa entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Não importa quem você é. Não importam as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados, os seus erros. Não espere se corrigir. Não espere estar 100% perfeito para dizer: agora sim, agora eu vou me voltar para Jesus. Isso não vai acontecer sem o Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer nele. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O nosso Brasil precisa se render ao Senhor Jesus. Na simplicidade deste gari, ele nos ensinou como nós precisamos viver o novo normal. Ele exemplificou para nós, através da sua frase: Jesus, venha nos socorrer. Ele nos deixou um grande exemplo de como viver o novo normal. Confiante na ação de Deus, buscando intensamente a Deus e esperançoso no futuro com Deus. Nós precisamos tomar os cuidados, sem dúvida alguma. Precisamos continuar usando máscaras, usando álcool gel. Nós precisamos ter todos os cuidados. Se a vacina chegar para você, se vacine. Precisamos usar todos os meios que Deus tem nos dado para nos proteger e nos livrar deste vírus. Mas nós não podemos jamais abrir mão, não podemos esquecer que nós precisamos viver este novo normal, de fato, confiando no Senhor, buscando intensamente ao Senhor, esperançosos sim, num futuro com Deus. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Como começamos o culto? Lendo o texto de 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha oração é que você possa viver este novo normal, confiante na ação de Deus. Deus está agindo e continuará agindo. E principalmente em prol do seu povo. Deus age e abençoa a humanidade, sem dúvida alguma. Nós estamos vendo aí o fruto de tanto trabalho, de tantas vacinas. É a graça comum de Deus. E Deus tem um olhar todo especial sobre o seu povo. Então, que você viva confiante na ação de Deus. Que você viva buscando intensamente a Deus. Aproveite esse tempo para buscar mais ao Senhor. E que você possa viver esperançoso no futuro com Deus. Nós vamos cantar o hino Minha Pátria para Cristo. Que nós possamos clamar a Deus misericórdia sobre a nossa nação. Que a nossa nação aprenda a viver este novo normal aos pés do Senhor. Vamos adorá-lo.